Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de trazer para vocês aqui hoje o Celso, da Dicas MEI. Ele gentilmente cedeu o tempo dele aí para tentar esclarecer várias dúvidas que a gente tem aqui sobre microempreendedor individual. É uma classe que só faz crescer no Brasil, né? A última estatística que eu vi, o Celso vai me corrigir aí, mas já eram mais de 10 milhões. E hoje, pô, acho que vocês têm uma baita oportunidade de escutar aí de um cara com uma senhora experiência, esclarecendo grandes dúvidas que às vezes são simples de se resolver, simples para quem sabe, né? Mas que podem acabar inibindo as pessoas de empreender, de criar seus próprios negócios e tentar se mexer no meio dessa crise maluca aí. Celso, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Eu peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza. Primeiro, Frederico, eu quero dizer que o prazer é nosso, tá? E, para mim, é uma satisfação muito grande estar junto com vocês. A gente sabe aí do sucesso, do trabalho que vocês fazem, e isso traz muita sinergia com o nosso. Então, vai ser muito bacana falar com o público e dizer aqui que, para nós, da Dicas MEI, o MEI já está no nosso próprio nome, né? Então, não precisa falar mais nada. Que a gente respira MEI aqui e quer ajudar no que precisar para que o entendimento dessa categoria, que só uma pequena correção, já são 11 milhões, tá? Aí, tá vendo? Tá igual o número de investidores tá igual o número de investidores na Bolsa de Valores, desculpa te interromper, César. Cada minuto que a gente fala já sobe não sei quanto. Já. Então, e é por aí. É porque é uma categoria bem simples, é uma categoria, a própria a gente vai estar explorando aqui, né? A contribuição de impostos é bem restrita, é bem mais amena. Então, acho que é um tema legal da gente explorar. Legal. Fala um pouquinho da sua história para o nosso público conhecer. Você, Celso, por favor. Bom, Frederico, eu vou contar a minha história a partir do momento que eu conheci o MEI, tá? Então, vamos lá. Eu trabalhei durante 4 anos no Sebrae Nacional, cuidando da categoria do microempreendedor individual. Então, eu atuava na área de atendimento, passei por políticas públicas. Então, a gente acabou, de uma certa maneira, sendo interlocutor com os parceiros, que a gente chama, que fez a categoria acontecer. Previdência Social, Receita Federal, o Sebrae, sem sombra de dúvida, na minha visão, é o pai do MEI. Ele foi o responsável aí por conseguir que essa categoria se fortalecesse bastante. Então, isso me deu aí uma certa bagagem para trazer para Dicas MEI e poder colocar em prática a oportunidade de trazer para esse público bastante informação e de maneira traduzida. Informação, a gente sabe que na internet que não falta informação, dura traduzir essa informação. Concordo. É muito isso que a gente quer aqui, traduzir essa informação e também benefícios. Então, a Dicas MEI, para quem quiser conhecer, dicasmei.com.br. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Então, fique à vontade aí de navegar e tirar as dúvidas que precisar com a Dicas MEI. Eu vou apoiar no que for preciso. Legal, legal. O público tem uma interseção com o nosso público também, que é muito de autônomo, MEI. A gente atrai através dessas ferramentas que o Educando Seu Bolso tem de comparadores, de maquininha, de empréstimos pessoais, dúvidas que a gente esclarece também. E vamos aproveitar, então, para começar a esclarecer dúvidas. Então, começa a contar para a gente aí o que é o MEI, para quem ainda nunca ouviu falar disso, ou mesmo para quem já ouviu falar aí de relance e não sabe ainda direito. MEI, microempreendedor individual. Tá? Hoje é a possibilidade mais rápida, mais simples e gratuita de você obter o seu CNPJ. Então, você consegue aí, em 5 minutos, abrir a sua empresa,
consegue exercer ao mesmo tempo até 16 atividades, tanto na área de serviços como na área de comércio. Então, para quem está pensando em formalizar, que é um termo, na verdade, trazer o CNPJ para sua atividade empreendedora, o MEI, sem sombra de dúvida, é a porta de entrada. É a maneira mais simples de isso ocorrer. Legal. 5 minutos é um número que me impressiona. Toda vez que eu vejo alguém conseguir fazer alguma coisa em 5 minutos no Brasil, eu tenho que bater palma. Mas aí até, o Frederico, é 5 minutos, mas tem uma liçãozinha de casa antes, tá? Ah, bom, então tá. Não, mas, assim, tudo bem, você faz o para casa faz parte, até porque, né, Celso, nós estamos falando de uma pessoa empreender, começar um negócio, ou seja, para começar um negócio, você não vai começar sem ter feito um para casa, né, sobre modelo de negócio, para quem você vai vender, o que você vai vender, o que você vai fazer, que serviço você vai prestar, tá? É que nessa linha de abertura da empresa MEI, o que é importante, tá? Primeiro, o empreendedor tem que ter bem claro o que ele quer exercer de atividade. Isso que eu ia perguntar. Você falou 16 atividades, significa que algumas atividades não podem ser exercidas via MEI, não é isso? Na verdade, assim, o MEI hoje ele tem uma capacidade aí de escolher até entre 500 atividades permitidas, algo próximo de 500, ele pode escolher 16. Então, com um único CNPJ, ele pode exercer 16 atividades. Por exemplo, ele pode um profissional da área de construção civil, ele pode atuar na área de alimentação, ele pode atuar na área de comércio de produtos, ele pode prestar serviços em diversos nichos de negócio. Então, aí, por exemplo, eu produzo bolo na minha casa, porque hoje todo mundo se vira nos 30. Ao mesmo tempo, eu exerço uma atividade de artesão. Então, eu posso ter meu CNPJ, a atividade que eu produzo na minha casa, e também a atividade de artesão. Eu posso também comercializar um produto, eu posso ser médico, eu posso ser um promotor de vendas. Então, o leque é muito grande de possibilidades. Não entendi. Você tem um rol de 500... atividade. Você tem um rol de 500, das quais você pode colocar debaixo do seu guarda-chuva de MEI, seu CNPJ, até 16, né? Ok, perfeito, legal. Que dificuldades existem aí, cara, como abrir aí, né? Você falou 5 minutos, você consegue se formalizar. Fala um pouco para nós sobre o que é o processo, né? Como abrir, se existem dificuldades mais comuns aí, como fazer. Então, para abrir, né? Primeiro, né? Eu acho que é fundamental, Frederico, desenvolver, na verdade, entender onde ele quer trabalhar, com o que ele quer trabalhar. Então, ele vai escolher essas atividades. Se ele tiver dúvida, ele tem que acessar o portal do empreendedor.gov.br. Eu vou até deixar bem claro aqui, colocar uma ênfase. Existem portais alternativos, tá, que cobram para fazer esse trabalho. Tá? É um absurdo. Então, esse é um cuidado que ele tem que ter. Ele tem que acessar o portal do empreendedor.gov.br, que é a extensão do governo. A Dicas MEI também tem todo esse processo de abertura da empresa na nossa plataforma, também é gratuita, tá? E lá ele vai conseguir checar as atividades que ele precisa para exercer a atividade de MEI. Então, esse é o primeiro ponto, escolher as atividades. Ele tem que estar junto com os documentos, né? O RG, o CPF dele, porque ele vai ter que digitar isso ao longo do processo, o endereço que ele pretende exercer a atividade dele, se é residencial ou comercial, porque ele vai ter que também preencher. Ele vai precisar colocar ali, e aí até por questão de segurança, se ele fez a declaração do imposto de renda da pessoa física, o sistema do governo pede para ele o número do recibo dessa transmissão que ocorreu para os sites do governo, né, para a plataforma do governo, quando ele fez a declaração do imposto de renda da pessoa física. Se ele não fez a declaração do imposto de renda da pessoa física nos últimos 2 anos, ela pede o número do título de eleitor. Esses são os documentos que são solicitados, não tem nada que ser transmitido, é tudo digitado, para ele conseguir obter o CNPJ dele. Isso é a lição de casa. Ele está com os documentos em mão para poder fazer a abertura da empresa MEI dele. Legal. Você falou de uma coisa aí que a gente recebe algumas dúvidas lá de cá, que posso fazer o MEI no meu endereço residencial? Né? Porque ele tem que declarar onde é que ele vai exercer a atividade. O MEI tem
ele tem residência ou endereço. Quer dizer, dá para fazer na casa do cara, no apartamento do cara, né? É importante, essa pergunta é muito boa, tá, Frederico? Porque a gente traz aqui a oportunidade de explicar sobre a questão dele buscar a própria prefeitura, tá? Para entender se a atividade dele pode ser exercida no local que ele pretende. Então, por exemplo, vamos supor que ele queira vender cachorro-quente, tá? Ele não vai poder vender na casa dele. Como é que ele vai gerar um fluxo de pessoas na casa dele? Ele vai incomodar a vizinhança. Então, isso infringe o Código de Zonamento Urbano. Então, ele tem que ter um endereço diferente da casa dele. Agora, olha, eu sou um promotor de vendas, eu atuo na venda porta a porta, eu sou uma manicure e e atendo meus clientes na residência deles. Não tem problema nenhum dela colocar o endereço da casa dela. Então, é importante que ela faça uma pesquisa prévia na prefeitura para verificar se a atividade que ela quer exercer pode ser feita no local que ela pretende colocar como ponto de referência. Perfeito, perfeito. Muito bem dito. E quem pode abrir? Quem pode ser MEI? Quais são as situações que eventualmente previnem ou impedem que alguém se torne um microempreendedor individual? Ó, primeiro de tudo, tá? O MEI, ele pode faturar, e o faturamento é determinante, e aí envolve o próprio planejamento dele, tá? O MEI pode faturar R$81 mil por ano. Quando a gente fala por ano, a gente está falando de janeiro a dezembro. Se ele abrir a empresa MEI dele diferente do mês de janeiro, vamos supor que ele abre em fevereiro, para ele saber quanto que ele pode faturar ao longo do ano, ele vai ter que pegar R$81 mil, dividir por 12, isso vai dar R$6.750, ele vai multiplicar pela quantidade de meses que faltam para terminar o ano, inclusive o mês que ele está abrindo a empresa dele. Então, se ele abrir a empresa dele em fevereiro, no 1º de fevereiro, ou no último dia do mês de fevereiro, tanto faz, ele vai poder contar com fevereiro inteiro. Então, ele teria que pegar 6.750, multiplicar por 11. Esse é o faturamento que ele é permitido ao longo desse ano de abertura da empresa dele na categoria do MEI. Então, esse é um ponto determinante. Ele tem que saber, ele tem que ter uma estimativa de quanto ele pretende faturar para poder entender se a categoria do MEI é para ele. Tá? É lógico que no meio do caminho a gente torce que o faturamento dele aumente muito, né? E com isso ele tem a oportunidade de migrar de porte, que a gente pode explicar isso um pouquinho mais para frente. Legal. Deixar bem como isso ocorre, só para não perder o fio da meada aqui, né? E em relação então fica aí, tá? Deixa, nós vamos falar sobre esse tema do faturamento daqui a pouco. O que acontece se para o MEI, né? Nesse caso, se ele estourar o faturamento permitido. Então, isso deixa aí um ponto de interrogação que a gente volta nesse tema. Ele não pode ter sócio, tá? E também não pode participar de nenhuma outra sociedade. Então, o próprio nome diz, microempreendedor individual. Ele tem que ser sozinho. Para ele poder abrir a empresa dele, ele não pode ter nenhum outro CNPJ vinculado ao CPF dele. Mesmo que ele tenha uma participação pequenininha em outro CNPJ, a Receita vai entender que já existe um CNPJ no nome dele, e aí ele não vai conseguir abrir a empresa dele, tá? Então, isso é importante, que ele não tenha nenhum vínculo com outro CNPJ. Ele não pode ter filial, tá? Então, ele tem que ter um único endereço. Ele pode contratar um funcionário, isso é bacana, tá? E aí, o que ele vai poder pagar para esse funcionário, o máximo de salário é o teto do salário mínimo. Em algumas situações, dependendo da categoria que ele está inserido, é o piso da categoria, tá? Então, mas de um modo geral, o que ele vai poder pagar para o funcionário dele é o valor do salário mínimo. Então, ele também tem essa oportunidade dele conseguir ter um funcionário. Então, se o negócio dele cabe até um funcionário, o MEI é para ele. Se precisar de mais de um funcionário, aí já não dá para buscar o MEI. Como a gente já colocou aqui, ele tem que exercer uma das 500 atividades que são permitidas para o MEI, senão ele também não vai conseguir abrir a empresa dele. Tá? E dentro dessas 500 atividades, até dá uma ênfase, ele pode ter 16. Aí na hora dele fazer o registro, ele escolhe uma principal e 15 secundárias, que na prática não muda nada, tá, Frederico? Tanto faz se ela é principal ou secundária, ele pode exercer da mesma maneira.
É só uma nomenclatura que a própria Receita coloca para ele identificar qual que é a atividade principal e quais são as secundárias. Um outro ponto é que ele pode exercer a atividade dele na própria residência, pode ser um ponto comercial, ou pode ser como ambulante, ou, né, o famoso vendedor que exerce atividade na rua. Então, isso tudo são regras que a própria categoria do MEI traz, que ele tem que tentar entender antes de iniciar o empreendimento dele, se ele se encaixa nessas regras. Tá, então, quer dizer, sócio, mesmo que nome minoritário de uma outra empresa, não pode. Aqueles que prevêem ter um faturamento superior aos R$81 mil também não podem, não devem, né? Porque vou ter que se reenquadrar lá na frente, a gente vai falar. Eu acho que funcionário público também não pode, né? Aposentados por invalidez, eu acho que tem uma série de outras restrições aí também, não tem? Ótimo, Frederico. Você está sabendo muito de MEI, meu amigo. Estou gostando de... Não, isso é porque a gente recebe muita dúvida. Então, pelas dúvidas que a gente recebe, eu vou pescando aqui e ali. Aqui foi bom você ter colocado esse tema, e eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Mas aqui são situações impeditivas mesmo, tá? Elas não permitem que ele abra empresa MEI, porque vai trazer algum prejuízo para ele. Servidor público federal, tá? De maneira alguma ele pode ter um MEI. Por quê? Na lei do servidor público federal não é permitido que ele seja administrador de empresa. E o MEI, ele é o administrador da empresa dele porque ele é sozinho. Então, se ele abrir o MEI, já caracterizou que ele tem uma empresa, que ele administra uma empresa. E aí, numa situação dessa, ele pode perder o cargo público que ele tem, seja por concurso, seja o que for. Então, é muito sério isso, tá? Outro ponto, servidores públicos estaduais e municipais. Isso depende da regra do Estado e depende da regra do município. Então, é importante que ele busque o órgão que ele está vinculado de trabalho e peça uma declaração formal para que ele se sinta seguro, porque muitas vezes ele vai para o órgão público estadual, né, que ele trabalha, que ele está vinculado, ou municipal, e ele tem informação, não, pode registrar como MEI, não tem problema nenhum. Amanhã, se tiver algum problema, essa informação não tem nenhum peso. Então, por isso que é importante que ele peça uma declaração do órgão, exija isso de maneira até contundente para que ele se sinta, Frederico, de uma maneira bem segura na hora que ele tomar a opção, fizer a opção de abrir a empresa MEI dele, tá? Aí você falou sobre a questão do aposentado por invalidez, tá? Então, esse é um pensionista do INSS. Quem é aposentado por invalidez, e aí não é só o MEI, tá? Ele não pode exercer nenhuma atividade formal, porque caracteriza que ele voltou para o ambiente de trabalho. E aí não é mais um inválido. Então, na verdade, a Previdência Social, o INSS, se ele abrir um CNPJ, entende que ele voltou à formalidade do trabalho e ele vai perder a aposentadoria dele. Tá? Então, esses são alguns pontos que, de maneira alguma, ele não deve abrir MEI. Existem algumas outras situações que ele pode abrir empresa MEI, mas tem ressalva. Por exemplo, ele está recebendo seguro-desemprego. Se ele abrir empresa MEI, ele vai perder os meses que ele tem para receber o seguro-desemprego, porque pressupõe que ele voltou para a atividade formal e que ele não precisa mais de um apoio em relação ao seguro-desemprego. Então, ele tem que pesar muito bem isso, se vale a pena ele abrir o MEI nesse momento, para que ele não perca o seguro-desemprego. Se ele estiver recebendo qualquer benefício da Previdência Social, como aí também a própria questão do salário maternidade, auxílio-doença, abriu a empresa MEI, os benefícios são cessados, ele para de receber. Tá? Tem um outro benefício também que chama BCP-LOAS, que é um benefício de prestação continuada da assistência social. Tanto ele quanto o Bolsa Família, tá? Vou colocar os dois aqui, ele depende de uma análise do valor que ele vem faturando com o MEI. Então, se ele começar a ter uma renda muito alta com o MEI, a gente, lógico, a gente sempre espera isso, eu sempre sou favorável que ele cresça muito dentro do empreendedorismo. Mas ele pode passar por uma revisão e perder esse benefício que ele tem assegurado. Tá? Então, cabe essa ressalva dele avaliar o momento dele abrir a empresa MEI. Tá. E
E só um outro ponto para fechar em relação à Previdência, tem uma dúvida que sempre surge bastante para a gente, tá? Eu sou tutor do meu filho. Se eu abrir o MEI, eu vou perder esse dinheiro que está da tutoria que eu tenho do meu filho? Não, não perde. Se o benefício é do seu filho, você é tutor dele, você pode tocar a sua vida, abrir seu MEI sem problema nenhum, porque você é apenas um tutor desse dinheiro que seu filho tem direito junto à Previdência. Legal, tá vendo? Nada como conversar com quem sabe. A gente recebe muita dúvida aqui, mas essa eu nunca tinha escutado. Você falou aí de situações onde o cara não pode, né? Mas, por exemplo, o cara pode ter carteira de trabalho, né, assinada e ainda assim abrir um MEI, não pode? Pode. Para exercer uma outra atividade, quer dizer, pode equilibrar esses dois pratos aí, né? Fazer um bico para complementar a renda. Isso é muito usual, tá, Frederico? Que muitas pessoas usam até dessa possibilidade para treinar e para tentar o empreendedorismo. Então, porque você tem um emprego formal, você tem lá o CLT, mas você, de alguma maneira, quer aumentar a sua renda. Cara, é natural. Aí você coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando, pô, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E no outro dia você acorda e aquele estalo. Cara, vai empreender. Mas você não precisa largar o teu emprego formal. Você procura equilibrar, lógico, você não pode prejudicar o seu dia a dia no seu emprego formal, procura equilibrar no teu tempo extra a dedicação para o empreendedorismo. Então, começa a ver onde você possa atuar, e aí você pode sim abrir um MEI, não tem problema nenhum, tá? E aí tem um outro ponto. Tá, aí eu perdi meu emprego, eu quero meu seguro-desemprego, mas eu tenho um MEI, eu vou receber? Depende, tá? Se o MEI, nós vamos explorar esse tema também daqui a pouco, ele tem que fazer uma declaração anual dele de faturamento, que é o imposto de renda da empresa dele. Se ele não teve faturamento nenhum com a empresa dele, ou seja, a declaração dele é zero, mesmo ele tendo CNPJ, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Agora, se ele chegou a ter renda com a empresa dele, aí ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Legal, essa é bem específica também, né? Você abriu um MEI enquanto estava trabalhando para testar e se desempregou. Né? O seguro-desemprego vem ou não vem? Bom, se você começou a faturar já, não, sinal que você não precisa mais de auxílio do Estado, você já está faturando, não vai receber seguro-desemprego. Não, você não começou a faturar ainda, só registrou lá no portal do empreendedor e etc. Não, tudo bem, você vai receber enquanto você não estiver faturando. Ok, né? Liga uma chave de faturamento, suspende a outra, grosso modo. Isso aí. Muito bacana. Você falou de uma série de coisas aí, Celso, de auxílio maternidade, seguro-desemprego, bom, sei lá, uma série de benefícios, né, que estão aí disponíveis para aqueles que têm carteira assinada, que são cada vez menos hoje no Brasil, né? Quer dizer, essa categoria tá decrescente aí rapidamente. Esses benefícios estão ao alcance também ou são concedidos ao MEI? Seria legal você falar sobre isso, porque eu acho que a gente chega a aqui muita dúvida aqui, o pessoal que quer voltar a ter acesso a isso, né, perguntando se registrar um MEI, se acontecer alguma coisa com ele, por exemplo, o cônjuge vai ter direito a uma pensão, né, ou o filho vai ter direito a algum tipo de pensão e até quanto tempo, tem muita especificidade aí, inclusive, né? Frederico, é importante colocar que a questão que envolve previdência social, o INSS, né, ele sempre é vinculado ao CPF, tá? Só que quando ele é vinculado ao CPF, você precisa de algum instrumento para contribuir para que esse dinheiro chegue na Previdência. Então, ou você faz através de uma guia de autônomo, tá? Ou o próprio MEI, ele te dá essa oportunidade de você contribuir para a Previdência. Então, não teria problema nenhum, tá, de você, como MEI, ter acesso à Previdência. Esse é um direito adquirido quando você se torna um microempreendedor individual. Você precisa, lógico, nós vamos ter que entrar no mérito de explicar o que é o boleto DAS. Tá? Porque o boleto DAS, que é a guia de recolhimento dos impostos do MEI, ele inclui a contribuição da Previdência Social dele. Perfeito. Eu vou te pedir aí, eu vou pedir aí para você, antes de eu entrar nessa questão da Previdência, falar um pouquinho sobre a guia do boleto DAS. Tá, então
Não, vamos lá então, porque acho que nosso tempo também não é ilimitado, né? Então, regras, você ficou de falar comigo sobre regras, quais são e obrigações. Eu acho que dá para colocar isso num bolinho, num pacotinho aí, né? As obrigações do MEI, elas são duas, tá? As regras a gente já colocou, as obrigações basicamente dele é pagar a guia mensal que é o boleto DAS, tá? Isso ocorre todo dia 20 de cada mês e sempre referente ao mês anterior. O que está dentro desse boleto DAS? Ele é calculado levando em consideração o valor do salário mínimo. Então, hoje o valor do salário mínimo vigente é R$ 1.100, tá? Então, 5% desse valor, que é R$ 55, é referente à contribuição dele para a Previdência Social. Se ele for prestador de serviço, ele recolhe mais R$ 5 a título de ISS, que é o imposto municipal. Quem regula a prestação de serviço é o município, por isso que é o imposto municipal. E ele paga, se ele for comerciante, né, tiver uma atividade de comércio de produtos, mais R$ 1, que é a título de ICMS, e aí é um imposto estadual, que vai para os cofres do governo estadual. E se ele quiser exercer as duas ao mesmo tempo? Ele paga unificado, ele vai pagar mais R$ 6. Então, no máximo, no boleto DAS, ele vai pagar R$ 61 por mês e vai poder ter acesso aos benefícios previdenciários, vai estar em dia com os impostos dele, e aí respondendo à questão dos benefícios previdenciários. Tá? Para ele tem acesso ao auxílio maternidade, só que ele tem que ter um tempo de carência, ele tem que, no mínimo, pagar 9 meses para poder ter acesso ao auxílio maternidade. E esse tempo começa a correr, Frederico, a partir do momento que ele paga o primeiro boleto DAS em dia. Então, se ele vence no dia 20 de fevereiro o boleto dele, ele tem que pagar até o dia 20. Se ele não pagar, se ele pagar no dia 21, não tem problema, isso conta para a aposentadoria dele, mas não abre a carência dele para ter acesso aos demais benefícios. Aí, no boleto que vence em março, ele tem que pagar em dia. Então, o primeiro boleto que ele pagar em dia abre a contagem dos prazos de carência para ter direito ao auxílio maternidade, para ele ter direito ao auxílio doença, para ele ter direito à pensão por morte, tá? Isso tudo, ele deixa a família dele amparada, sim, né, que você perguntou, ele deixa, para a categoria do MEI dar essa oportunidade. Ninguém deseja isso, mas tem a questão do auxílio reclusão. Se por algum motivo for preso, a família dele tem direito a um salário mínimo, todo o benefício da Previdência voltado para o MEI é um salário mínimo. Então, é a maneira hoje mais barata dele poder contribuir para a Previdência Social. Então, eu expliquei isso em relação ao pagamento do boleto DAS, porque é importante que ele esteja adimplente com o boleto DAS, porque a gente não sabe em que momento a gente vai precisar da Previdência. E aí, o outro ponto da obrigação dele, Frederico, é a questão da declaração anual do faturamento dele, que é o imposto de renda do MEI. Ela também é conhecida por DAS-N, que é a declaração anual, a declaração de arrecadação do Simples Nacional. Tá? Ela ocorre todo ano até o dia 31 de maio, até às 0 horas. Então, pode ser sábado ou domingo, como ela é feita através do portal do empreendedor.gov.br, não tem problema nenhum, ele faz por lá. E refere-se sempre ao faturamento que ele teve no ano anterior. Então, eu estou falando para o cara, para o MEI, que abriu a empresa dele no ano de 2020, ele vai ter que fazer agora. Quem abriu em 2021, só vai fazer em 2022. E essa declaração ela é simplificada, ele preenche ali quanto que ele é o faturamento total dele, quanto que desse faturamento incidiu o comércio de produto, ICMS, quanto incidiu o ISS, e se ele teve funcionário. Está pronta a declaração dele de faturamento, e com isso ele está honrando as obrigações que ele tem na categoria do MEI. Perfeito, excelente. Você fez uma frase aí, resumo, que eu gostei muito, que é a maneira mais barata do cidadão ter acesso a benefícios da Previdência Social através da formalização do MEI. Deixou claro, né, as obrigações da DAS mensal, com custo realmente atraente, e da DAS nacional, né, anual, perdão, com uma obrigação também simples de ser preenchida. E aí eu queria que você fizesse para mim uma relação entre
essa história da DAS Nacional e a DIRF, né, que é a Declaração Individual de Imposto de Renda da Pessoa Física, perdão. Quando é que o MEI tem que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física? Ou quando é que ele está isento de fazer essa declaração? Excelente, Frederico. O MEI, tá? Ele é isento de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Porque ele só exerce atividade de MEI. Então, se a única atividade que gera remuneração para ele é o MEI, ele só faz a declaração do MEI e não precisa fazer da pessoa física. Agora, se ele recebe aluguel, se ele tem uma outra fonte de renda, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. E aí cabe uma observação, e até para ele pensar um pouco se vale a pena. Hoje, muitas vezes, não é regra, mas a maioria dos bancos, quando você vai buscar uma linha de crédito, ele te pede a tua declaração de imposto de renda da pessoa física. Ele, como empresário MEI, ele tem a oportunidade de trazer todos os ganhos que ele tem com a empresa dele na declaração de imposto de renda da pessoa física. Por exemplo, o empresário, ele tem um salário mensal, que a própria empresa paga para ele, que é o que a gente chama de prolabore. Então, se o prolabore que ele retira da empresa dele for o ano inteiro algo em torno de R$ 27.500, ele pode lançar no campo específico da declaração do imposto de renda da pessoa física, que não tem tributação nenhuma. E por ele ser empresário, existe um campo também na declaração de imposto de renda da pessoa física, que é o campo da distribuição de lucros. Como MEI, se ele for prestador de serviço, 32% do faturamento dele pode ser distribuído como lucro e não tem mais nenhum pagamento de imposto. E se ele for comércio, mais 8%, aí é 8% do valor que ele faturou. Então, isso é muito importante ele ter em mente, porque ele pode trazer esses rendimentos para a declaração de imposto de renda da pessoa física dele, que não vai impactar, não vai gerar nenhum tributo adicional para ele. Legal, gera base, né, patrimônio, gera histórico bancário, pode facilitar acesso a crédito lá na frente e não gera carga tributária adicional. Excelente dica do Celso aí. A gente ficou de falar, por último, cara, de estouro de faturamento. Você pediu para anotar, para você voltar no assunto. Tá aí o lembrete. Boa, boa. Aqui é uma explicação que ela tem aí 2 pontos, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, então eu não vou voltar nesse assunto, mas eu já deixei claro que o faturamento dele de janeiro a dezembro é 81 mil, e se ele abrir o MEI dele ao longo do ano, é um outro tipo de faturamento que ele tem que fazer o cálculo que foi explicado inicialmente. Então, a partir do momento que ele tem com ele, Frederico, quanto que ele pode faturar por ano? Então, aqui eu vou tomar como base os 81 mil reais, tá? De janeiro a dezembro. Se ele estourar o faturamento dele em até 20%, e aí nós estamos falando de até R$ 16.200 a mais de R$ 81 mil, tá? Em janeiro do próximo ano, ele vai pagar os impostos em cima desses R$ 16.200 e vai ter que mudar de categoria de MEI. Ele não vai mais poder ser MEI. Ele vai ter que, provavelmente, aí o próximo a rampa seria a microempresa para ele fazer a alteração de porte dele. Mas ele paga o adicional do imposto em cima de 16.200 com as alíquotas da microempresa, mas é em cima de 16.200, que é o que ele estourou de teto, porque ficou até 20%. Agora, numa situação que ao longo do ano ele passou desses 20%, então vamos dizer, cheguei em julho, tá? Eu faturei 81.200, já cumpri a minha cota do MEI, que é permitido. Em agosto eu fechei um negócio muito bacana, e estou faturando mais 20 mil. Ou seja, eu passei dos 16.200 que é permitido. Aí ele estourou o teto do faturamento do MEI. Ele passou desses 20% que é permitido. Aí no próximo mês, que seria em setembro, ele vai ter que recolher o imposto como microempresa, porque ele vai ter que ser desenquadrado, ele vai ter que mudar de porte. Só que aí ele não recolhe o imposto em cima dos 16.200 ou em cima dos 20 mil que passou. Ele vai recolher em cima de tudo. Ele vai juntar os 81 mil reais e mais o que ele ultrapassou. Tá? Então, aí no caso, como a gente falou em 20 mil, seria 101 mil reais.
ele vai calcular os impostos em cima de 101 mil reais como microempresa e vai recolher no mês subsequente que aconteceu esse estouro de faturamento dele. Muito legal. Não, mas eu tentei traduzir aqui, mas é chatinha essa explicação mesmo. Não, mas acho que você deixou claro que tem dois tipos de estouro, né? Gravidades distintas, né? Um estouro até 20% com uma gravidade menor e consequências mais leves e que podem ser podem ser resolvidas até com um prazo um pouco maior, e o estouro acima de 20%, que é considerado um estouro mesmo, né? E esse aí requer uma urgência maior no remédio e também tem consequências tributárias maiores, né? Porque as próximas alíquotas de microempresas vão exigir realmente um pagamento de imposto que não tem nenhum paralelo aí com que essas R$61 aí que você citou que o MEI tem que fazer por mês. Que aí ele vai começar uma faixa aí, provavelmente, dependendo da atividade dele, entre 4% do faturamento. 4% desses 100 mil que você falou, são R$4 mil que ele não teria que tirar do bolso, né? Por exemplo, R$4 mil para o MEI é muita grana. Por isso que é importante sempre, viu, Frederico, ele está fazendo até um planejamento do que vem acontecendo com ele. Tá? Então, ele tem que estar controlando as finanças dele, e isso vocês explicam muito bem sempre, porque se ele acompanha o controle, ele sabe a hora que isso vai estourar. E ele tem a oportunidade de, ao longo desse crescimento, ele guardando um dinheiro para pagar esse imposto. Porque, cara, ele está crescendo, isso é ótimo. Ele tem que ter esse planejamento, ele tem que saber que isso pode acontecer. Perfeito, cara. Eu falei que era a última, mas na verdade eu tenho mais uma. A gente recebe uma dúvida direta aqui sobre notas fiscais. Podia falar um pouquinho mais sobre notas fiscais para a gente? Se é obrigado, se emite na compra, na venda, se tem limite, coisas assim, por favor? Claro. Frederico, a questão da emissão da nota fiscal, o MEI é obrigado a emitir nota fiscal para toda transação que ele faz com pessoa jurídica. Então, se ele vender para um CNPJ, ele tem que emitir nota fiscal. Agora, para a pessoa física, pode ser um diferencial. Então, às vezes, se ele for vender para mim, eu posso falar, mas eu quero uma nota fiscal. E se ele não tiver, ele pode perder para o concorrente dele. Então, a nota fiscal sempre é muito interessante, tá? Porque ela dá uma credibilidade maior para quem está comprando. Mas, a nível de obrigatoriedade, ele tem uma obrigação de emitir nota fiscal quando ele vende para uma outra empresa, para um CNPJ ou presta serviço para um outro CNPJ. Para a pessoa física, não tem obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, mas pode ser um diferencial. Legal. O que você está dizendo é que você sugere, ou fica a sua dica aí, que ele se prepare para emitir nota fiscal, seja para o que é obrigatório, que é o caso de vendas para a empresa, ou seja, para ter a condição de atender a um pedido de um cliente pessoa física e realmente não perder a venda. É isso aí, Frederico. Essa é a dica. E até para governo, tá? Tem muito MEI que vende para governo. Para governo ele vai precisar de CNPJ. Sim. Essa é outra coisa legal. De nota fiscal, evidente. Essa é uma coisa legal também. Você pode participar de vendas públicas, né, para o governo com o MEI. E o legal é que emitir a nota fiscal ou não, né, Celso, não traz consequência praticamente adicional nenhuma. Se a pessoa fala, olha, mas na declaração de anual lá, né, que valor que eu preencho nas minhas receitas, né? Você preenche o valor que você vendeu, independentemente se você emitiu nota fiscal ou não, é aquilo que você deve preencher, mais ou menos por aí? Até porque a própria questão da emissão da nota fiscal, Frederico, ela está deixando o seu negócio cada vez mais robusto. Então, quando você vai preencher a sua declaração anual de faturamento, você tem que levar em conta o que você vendeu, o que você prestou de serviço com nota fiscal, a própria questão das maquininhas que você emite, né, as suas receitas, e também o que você vende no dinheiro. Tá? Então, isso tudo é o faturamento que a sua empresa teve. E isso é o que você deve colocar na declaração anual de faturamento. Então, esse controle mensal de tudo que você ofere receita é muito importante, cara. Você vai falando aí, vai suscitando outras dúvidas. O pessoal pergunta muito sobre fiscalização, sobre auditorias, né? A gente tem uma área de maquininha, como eu falei aqui, o cara fala, mas se eu adotar maquininhas, eu corro mais risco de ser autuado, fiscalizado. Nem sei se esses MEIs, porventura, estão eventualmente estourando o limite ou não. Tem alguma
coisa, alguma dica, alguma sugestão que você pode falar sobre esse assunto, não? Federico, é um assunto muito polêmico, tá? Que eu não estou induzindo ninguém a não declarar o que ele ganha, mas o que dá visibilidade sempre para o fisco, né? É a nota fiscal, evidente, é você ter as vendas com as maquininhas, mas também quando você compra com o seu CNPJ, tá? Você está mostrando, né? E às vezes a compra com o CNPJ é muito mais interessante. Você está mostrando que você está tendo uma movimentação. Então, o ideal sempre é manter o negócio legalizado. Tudo que você puder deixar bem claro, facilita para o teu dia a dia. Mas o que você vende em dinheiro é difícil você identificar. Tá? Porque imagina que alguém te pagou 30, 50, 100 reais por um serviço seu. Tá? Se essa pessoa não te pediu uma nota, como é que você consegue identificar que isso ocorreu? Mas não é legal, cara. O bacana é que você tenha a prática de sempre contabilizar tudo que você recebe. Até porque o MEI não paga imposto em cima do que ele vende. O imposto dele é fechado, aquele valor até ser... Isso, Não, muito obrigado pela resposta, que me dá até a oportunidade de esclarecer também que a minha pergunta não tinha de forma alguma o intuito de sugerir omissão de receita, nem nada. E eu concordo plenamente com o Celso de que a melhor maneira de fazer é manter tudo isso em cima da mesa, né, não debaixo da mesa, não dentro da gaveta, formal, claro, transparente, para você, como a gente comentou antes, poder apresentar isso para o teu banco e ter acesso a uma linha de crédito, para você participar de programas do governo, inclusive, que são, né, a gente passou por uma crise, está passando, aliás, que foram destinados a empresas, micro, né, e empresas. Então, assim, organizar, né, faz toda a diferença na hora de saber o que está acontecendo. Aí você começa a achar que, não, vou economizar, né, R$200 aqui ou ali, isso pode estar vindo a um custo muito grande. A sua resposta me deu que seja uma outra pergunta, cara, que a gente recebe muita dúvida aqui sobre se vale a pena ou não usar o CNPJ ou MEI para fazer compra de automóveis, por exemplo. Às vezes tem um desconto, igual você falou, para uma venda para CNPJ. Alguma opinião sobre isso? Sim. Eu vou colocar até 2 pontos, tá? O CNPJ do MEI, é importante que ele leve em consideração que ele pode comprar até 80% do que é permitido de receita para ele. Porque se ele comprar mais que 80%, pressupõe que, de alguma maneira, ele não está fazendo essa contabilidade de maneira correta. E ele pode sofrer um desenquadramento. Ele pode deixar de ser MEI por ofício. A própria Receita pode desenquadrá-lo, tá? E aí ele vai ter que mudar de porte. Então, fica aí a dica de controlar o que se compra com o CNPJ em função das receitas que são geradas. Tá. Agora, vou... Só para antes de você voltar, só para esclarecer. Então, notas fiscais de entrada no MEI, limite de 80% do limite de faturamento, de receitas, né? Isso. É importante ele ter esse controle, tá, Federico? Que ele tem que ter, pelo menos, aí, trabalhar com uma margem saudável de 20% de lucro, né? E aí entra tudo, né? Desculpa de interromper de novo, mas entra tudo, né? Se você quer comprar um carro que é um investimento, sei lá, porque ele faz venda de porta a porta, etc., não interessa que ele vai amortizar esse carro durante 5 ou 10 anos. Vai entrar na declaração, né, ou na contabilidade, vamos dizer assim, daquele ano, não? Aí cabe até uma própria solicitação de exceção, tá? Por quê? Ele pode comprar um carro com desconto, sim, tá? Ele tem CNPJ. O MEI é um CNPJ, e hoje existe muita política de desconto para empresários, né? Então, ele tem que procurar uma concessionária, andar bastante, rodar bastante, para conseguir um desconto legal, e saber que ele tem que ficar com esse carro por pelo menos, aí, se não me engano, são 24 meses, tá? Para depois poder vender. Então, fica a dica, sim, dele usar o CNPJ dele como MEI para poder comprar um carro. E se esse carro é uma ferramenta de trabalho da empresa dele, ele é um investimento que ele está fazendo, aí cabe, sim, tá? Ele solicitar uma exceção e mostrar que isso é um valor que ele está utilizando, ele vai amortizar ao longo da vida da empresa dele. Porque senão já mata de cara a possibilidade de faturamento que ele tem. Então, é importante ele separar isso como até um investimento que ele está fazendo na própria empresa.
Excelente, excelente dica. A gente tem muito essa dúvida aqui. E esse pedido de exceção, vocês da Dicas MEI podem facilitar a pessoa a fazer? Faz no portal do empreendedor? É uma coisa tranquila de fazer, você sabe, Celso? Não, isso é muito local, tá, o Frederico? Seria interessante que ele procure, tá, a própria Receita Federal, o posto da Receita Federal e pedir um auxílio para que ela dê o direcionamento para ele de como ele colocar isso como um investimento da empresa dele para não poder pesar no que é permitido que ele faça de compras com o CNPJ dele. Tá, legal. E na hora da venda, cara, ainda sobre esse caso, me desculpa insistir aí, mas na hora da venda do automóvel, esse valor também entra como venda ou como receita do CNPJ ou não? Então, Frederico, isso daí é muito sensível, né? Então, se ele comprou isso, tá? Porque isso não é um produto que ele está comercializando da empresa dele. Ele não faz comércio de carro, tá? Ele está usando isso como um trabalho dele. Então, se ele pleiteou como uma regra de exceção, ela entra na regra de exceção. Tá, e não vai caber depreciação, não vai caber apurar Não, ganho de capital, né, no preço da venda sobre o valor do não. bem. Ok. Tem muita gente que quer se utilizar desse desconto para o CNPJ, mas fica temeroso de que isso possa, né, desenquadrar ou que ele tenha que pagar algum imposto na hora de vender. Bacana, fica na exceção, tudo encaixotadinho, encapsulado, né? Isso. Por isso que é importante, Frederico, ele procurar a Receita Federal, se orientar e não aceitar um não, tá? Porque às vezes o próprio fiscal vai falar, não, isso não é assim, não. Não, peraí, deixa eu entender, eu tenho um CNPJ, eu preciso do veículo, ele é uma ferramenta de trabalho, por que eu não posso comprar? Então aí isso pode entrar, sim, tá? Na empresa dele, não teria problema. Ele vai pedir essa exceção aí e tentar brigar lá que ele vai conseguir. Muito interessante. E plano de saúde, Celso, que eu acho que agora sim é minha última questão. O pessoal quer também saber muito sobre plano de saúde para MEIs, planos empresariais, que são bastante ofertados aí. Qual que é a sua opinião, qual que é a sua avaliação, se é que você tem? O MEI, né, alguns planos de saúde, né, e aí tem que ver, ele permite que ele tenha os seus dependentes, né, para poder ter, e aí vai entrar mulher, vai entrar filho, é um CNPJ, como qualquer única questão aqui que pega, e é para qualquer CNPJ que você, quando faz a contratação por meio de um CNPJ, você não tem aqueles reembolsos, né? Então, por exemplo, você não pode lançar isso como despesa no imposto de renda. Então, você vai lá, faz uma consulta no valor de R$300 e o teu plano te reembolsa R$200. E esses R$100 que sobrou? Quando você tem a contratação na pessoa física, seja por associação que você faz esse vínculo, você consegue lançar esses R$100 até como dedutivo do imposto de renda depois lá na frente. Como MEI, não. Isso daí não existe, porque você tem um plano de saúde no CNPJ, e aí você não tem como utilizar essa dedução. Então, isso às vezes as pessoas até já me questionaram, falaram, pô, mas o MEI, aí eu não consigo fazer isso. Eu falo, não consegue. Isso é regra da própria ANS. Então, você não vai conseguir, mas você consegue sim ter um plano de saúde acessando através do MEI, sem problema nenhum. Maravilha, quer dizer, mais um desejo grande, mais uma necessidade grande das pessoas, que é atendido também, né, através do MEI. Só uma ressalva, tá, Frederico? Alguns planos de saúde, a maioria deles pedem no mínimo 6 meses, tá? De CNPJ, de existência de CNPJ para você ter acesso ao plano de saúde. Então, se você abrir hoje o seu MEI, você não vai conseguir ter acesso ao plano de saúde amanhã. Você precisa pelo menos ter 6 meses de vida no CNPJ para ter acesso ao plano de saúde. Boa dica. Celso, cara, estourei meu tempo aqui muito, o papo estava bastante bom, muita dúvida, e ainda fica muita dúvida de fora. Mas fica aí a dica para o nosso público aí, né? Vocês têm uma sessão de dicas enorme lá no Dicas MEI, ficou a dica boa sua do Portal do Empreendedor também, e certamente eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? Eu acho que é uma simplificação, assim, eu gosto sempre de terminar com uma certa conclusão, meio genérica, mas eu acho que foi, né, você que participou da criação disso aí lá no Sebrae, eu acho que foi uma tacada certeira, assim, uma coisa que eu acho que
coloca o Brasil para frente, né? Destrava um pouco da burocracia e permite às pessoas com segurança, como você falou, com acesso a benefícios previdenciários são importantes ainda na vida das pessoas, né? Porque o Brasil é um país ainda pobre, que elas consigam se movimentar, se mexer e não depender só da carteira de trabalho que está tão difícil hoje em dia, né? Sim, e aí nessa linha até, Frederico, deixar uma mensagem também aqui, que eu gosto sempre de colocar. O sonho de ter uma empresa é seu, ninguém pode te tirar. Muitas vezes a gente escuta do vizinho, do amigo, do filho, da mulher, seja de quem for. Isso não é para você. Isso é para você. Depende de você. Você tem que acreditar no seu sonho e colocar em parte, colocar para acontecer. Não deixe ninguém te tirar o que você está sonhando, porque empreender é muito bacana. É difícil, mas vale a pena. Muito bem dito, né? Tem sempre aquele que acha que não vai dar certo, tem aquela ave de mau agouro, às vezes até tentando te proteger, né? Às vezes até são pessoas caras, queridas, mas se você tem um sonho, tem a ideia, tem a energia, vale muito tentar. Concordo demais. Celso, só te agradeço de novo, cara, pela disponibilidade, pelo tempo. Muito obrigado e espero que tenha sido uma experiência razoável para você também e deixar para o nosso público aí as costumeiros pedidos de que nos ranqueiem, nos critiquem e reclamem e sugiram os temas que vocês querem que a gente volte aqui para falar. Podemos até fazer um capítulo 2 aí, quem sabe, com dúvidas mais elaboradas. Tenho certeza que o Celso tem aí mais um tanto de gavetinha para abrir aí de conhecimento e causa para contar, né? Com certeza, Frederico, eu te agradeço e para mim foi sensacional, cara. De razoável não tem nada. Foi muito, muito bacana. Eu adoro falar sobre o MEI, ainda mais com quem faz um trabalho muito bacana como vocês fazem. De vontade mesmo de fazer parte disso. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, cara. Até a próxima.